Olha, agora a gente volta a falar do crime que estamos acompanhando aqui no Cidade, que abalou a cidade de Junqueiro, no Agreste Alagoano, em que a adolescente de 15 anos, Alessandra Araújo, foi assassinada a facadas na última quarta-feira por um menor de 17 anos que era colega dela. A repórter Maria Maciel tem novidades desse caso. Eu já vou trazer ela aqui ao vivo comigo, né, Maria? Porque na semana passada nós mostramos que ele tinha sido apreendido, mas não sabíamos qual seria o resultado, né, preliminar desse início da investigação, se ele ia ficar realmente apreendido ou não. O que a polícia informou hoje, Maria? Pois é, Beatriz, a gente vem acompanhando sim esse caso, né, revoltante aí dessa menina, né, essa adolescente de apenas 15 anos que foi morta a facadas por esse outro adolescente de 17. A novidade sobre esse caso é que o adolescente que confessou ter matado a Alessandra a facadas foi transferido hoje, nesta segunda-feira, para a unidade de internação em Maceió. Essa informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Arthur César. Bom, a gente teve acesso a essa decisão da Justiça. É claro que para haver essa internação era preciso uma justificativa, a análise deste caso. E nessa decisão diz o seguinte, que foi determinada a imediata internação provisória do adolescente, devendo a mesma, né, essa internação, não ultrapassar o prazo de 45 dias, conforme aí determina o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ele vai ficar nessa unidade de internação pelo prazo de 45 dias, é uma internação provisória. Nessa decisão da Justiça, né, há ainda nessa decisão falando sobre o fato, né, desse adolescente, a conduta dele representar, né, demonstrar o seu alto grau de periculosidade. Por isso, ele está sendo internado e pela forma também bárbara como aconteceu esse crime, já que ele desferiu aí várias facadas na adolescente. Então, foram verificadas as questões dos elementos, os depoimentos, inclusive o dele, toda a materialidade desse feminicídio. E em relação às investigações, a gente também tem algumas novidades. O delegado disse que não há indicativo de ter uma segunda pessoa envolvida e participado na execução. E os próximos passos agora dessa investigação é ouvir as pessoas que foram intimadas nesse processo e enviar o procedimento para a Justiça. Né? Caso seja confirmado que esse adolescente de 17 anos ele tem problemas mentais, ele será encaminhado para uma internação num manicômio. Então, nesse período deve acontecer tudo isso, são os próximos passos dessa investigação. A polícia está terminando a parte dela, que é concluir esse inquérito, ouvir essas pessoas, né, esses depoimentos, né, de testemunhas ou pessoas que já foram intimadas e depois remeter esse processo à Justiça. E em relação a essa avaliação, que pelo jeito deve ser feita ainda, e se for comprovado que ele tem problemas mentais, ele pode então ficar no manicômio judiciário. Em relação a esse caso, né, a gente que vem acompanhando o fato que revoltou bastante não só a população lá de Junqueiro, Bia, mas todo mundo, né? Um crime que comoveu muito e a gente tem esses desdobramentos, né? Que todo mundo queria saber o que ia acontecer com esse jovem e nesta segunda-feira saiu então essa decisão da Justiça pedindo essa internação imediata do adolescente. Eu volto com você. Perfeito, Maria. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Portanto, relembrando para você que está em casa sobre esse caso chocante e muito triste, né, da morte da Alessandra, o adolescente que já tinha sido pego na semana passada confessou esse ato infracional análogo ao crime de feminicídio. Ele permanece detido, deve passar ainda por essa avaliação médica que vai dizer se ele estava respondendo pelo ato que ele praticou, né, se ele tinha sã consciência do que ele estava fazendo, quando ele resolveu desferir várias facadas na própria colega de trabalho, essa moça tão bela, tão dedicada, tão estudiosa, que era a Alessandra, né? Ele foi com ela até em casa, os dois largaram da escola, como de costume, moravam muito próximos, as casas deles eram muito perto uma da outra, e quando chegou na porta da casa dela, bem perto de casa, ele foi dar um abraço de despedida e ali acabou matando a Alessandra, e o motivo, segundo a família, é que ela vinha rejeitando as investidas amorosas dele, que ele tinha pedido para namorá-la e ela não estava interessada, porque disse a família que no momento estava focada
nos estudos, queria somente estudar, não pensava em namorar com ninguém. E ele, por conta dessa rejeição e por conta da índole violenta que ele também vinha apresentando esse comportamento na própria escola, tomou essa decisão premeditada, como mostram desenhos que foram encontrados num caderno que estava na bolsa dele. E ele disse, inclusive, para uma pessoa de que ia matar uma pessoa naqueles próximos dias, de que ia cometer um homicídio. Ninguém sabia quem era a vítima. Tá aí agora uma moça que não volta mais e o adolescente, como explicou a Maria, segue pelo menos por 45 dias à disposição da justiça, onde deve passar por esses exames que vão atestar a sanidade mental desse adolescente. Muito obrigada, Maria, pelas suas informações. Até daqui a pouco. Pois é, gente, muito triste, né, a gente falar desse caso aqui, mas a gente queria fechar com vocês o andamento da investigação, porque semana passada não tínhamos certeza do que ia acontecer a partir daquela apreensão. Tá aí agora a polícia, então, dizendo que ele está, sim, apreendido e assim vai ficar pelos próximos dias. Esse caso é revoltante, né? Impressionante, muito triste. Foi muita comoção que ocorreu lá no município de Junqueiro. Inclusive, um protesto deve acontecer amanhã, viu? Para cobrar justiça pela morte da Alessandra. Mais uma forma das pessoas, né, da família, dos amigos, protestarem e pedirem, sim, que a justiça olhe com mais atenção para esse caso revoltante, para que não haja impunidade.